Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Encinas e hoje eu vou falar sobre como sobreviver ao novo algoritmo do Facebook. Você que acompanha as redes sociais, você deve saber que atualmente o Mark Zuckerberg ele mudou o algoritmo do Facebook e agora ele está dando mais relevância para familiares, amigos e as empresas estão tendo um alcance menor. Tanto que algumas grandes empresas estão querendo sair do Facebook, saíram do Facebook, muita gente ficou desesperada, mas existem algumas formas da gente continuar tendo um alcance orgânico bom, tá? O Facebook ainda é a maior rede social de todas e você precisa entender como funciona esse algoritmo para continuar trabalhando de uma forma profissional. Então, hoje eu quero passar 10 dicas para você manter o seu alcance num nível bom e continuar trabalhando de uma forma interessante para você e para os seus clientes dentro das redes sociais. Aqui eu separei em 10 dicas, algumas são óbvias, algumas não são tão óbvias. Porém, é muito interessante você se dar conta de que todas essas dicas são bem atuais, tá? Então, vamos para a dica número 1, que a dica número 1 é você não depender apenas do Facebook. Muitas empresas, muitas agências, eles trabalhavam nas redes sociais dependendo muito do Facebook. E isso prejudica, porque quando muda o algoritmo, quando os anúncios ficam mais caros, as empresas ficam um pouco perdidas. Tá? Então é muito interessante nós trabalharmos fora do Facebook também, porque isso vai dar uma força a mais para a sua fanpage e para as suas redes sociais. Então aqui eu coloquei algumas redes sociais importantes, alguns canais também importantes que você deve ficar e deve trabalhar o seu conteúdo. O Instagram hoje é a rede social que tem mais alcance, então é muito interessante você vincular o seu Facebook com o seu Instagram para trabalhar os anúncios no Instagram também. E se você quer trabalhar a longo prazo na internet, você precisa realmente ter um blog, porque o blog é onde você vai construir artigos, onde você vai indexar no Google, as pessoas vão encontrar você através dos artigos e tudo que for atemporal você pode trabalhar dentro do seu blog. Ou se você também é um site de notícias, você pode colocar o seu conteúdo e transferir para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube. E isso é muito interessante. O blog é praticamente a sua casa. Pense que com o blog ou um site institucional é a sua casa. E as redes sociais são casas alugadas. Tá? Então, o blog, por exemplo, você depende apenas do seu servidor. Agora, o Facebook, o Instagram, o YouTube, você depende do algoritmo das pessoas, das empresas. Então, é muito complicado você depender de um algoritmo. Por exemplo, o Facebook, agora que mudou o algoritmo, você tem que estudar muito para voltar ao seu alcance. Então, pense nisso, pense que você, tendo um blog, você tem a sua casa, você pode trabalhar da forma que você quer. Tá? E o YouTube é a maior rede social de vídeos. E a questão de pesquisa no Google, ele é muito forte também. Então, você produzindo o seu conteúdo em artigos no blog, dentro do Facebook, através de imagens e vídeos mais curtos, você jogando para o YouTube é um repositório de vídeos muito poderoso em questão de pesquisa e busca. Tá? Então, é muito interessante você trabalhar no YouTube. O Twitter, por mais que ele não tenha tantos acessos quanto antigamente, ele também é uma rede social bem interessante para você, pelo menos, colocar o seu conteúdo lá dentro, você replicar o seu conteúdo que você usa para dentro do Twitter. Porque também existem muitas pessoas, muitas empresas ligadas no Twitter. Ele hoje é mais trabalhado como saque para as empresas. Então, se você quer que as pessoas acompanhem o desenvolvimento da sua empresa, algumas novidades da sua empresa, é interessante você usar o Twitter ainda. E o LinkedIn também é muito interessante em questões profissionais. Então, você talvez jogar os seus artigos ali para dentro, você fazer conexões com outros profissionais também é muito importante. E muito disso as pessoas não fazem.
porque elas preferem ficar apenas no Facebook, trabalhando nas fanpages, trabalhando no Facebook Ads, achando que realmente aquilo é a única forma. E se você tem clientes, você pode usar esse leque de opções para trabalhar e você pode acabar cobrando mais em questões de trabalhar todas essas redes sociais para ele. E com certeza você já deve ter notado que, por exemplo, os YouTubers, quando eles criam vídeos, eles sempre falam no meio do vídeo, no começo do vídeo, para as pessoas seguirem eles nas outras redes sociais. Geralmente eles falam do Instagram, algum site ou blog e o Facebook. E isso faz você crescer em todas as redes sociais e você vai ficar relevante em todas elas. Então isso é muito interessante, você trabalhar conteúdo em vários formatos para que você divulgue o máximo possível. Essa é a ideia das redes sociais. Vamos agora para a dica número 2. A dica número 2 é sobre você diversificar o seu conteúdo. Você deve ter acompanhado que a Folha de São Paulo ela quis sair do Facebook por conta do novo algoritmo, por conta do baixo engajamento e que eles não estavam conseguindo resultados satisfatórios. Porém, se você entrar na fanpage da Folha de São Paulo, você vai ver que eles não diversificavam o conteúdo deles, eles apenas repostavam notícias com link do site deles. E isso é muito fraco, isso é um formato de conteúdo bem fraco. E se você não diversificar, se você não criar um conteúdo de uma forma criativa, você realmente vai ficar com o seu alcance bem baixo. Então aqui eu dei algumas dicas sobre como você pode diversificar o seu conteúdo em vários formatos. Você tem formatos de vídeo, formatos em GIFs, formatos de imagens, artigos, notes, áudio, slides e checklist. Esses formatos são muito interessantes porque você pode, por exemplo, criar um vídeo sobre um artigo X e o mesmo artigo você pode pegar algumas partes dele e criar uma imagem para divulgar ele. E o mesmo artigo você pode criar um notes dentro da sua fanpage e você também pode criar alguns slides colocando as melhores partes do artigo. Então isso você pode trabalhar o mesmo conteúdo em diversos formatos para sempre divulgar de formas diferentes. E isso faz com que seu engajamento aumente, tá? E o Facebook acaba dando mais relevância para páginas que usam várias ferramentas do próprio Facebook. Tanto é que ele mesmo faz vários formatos para você trabalhar. E um item que eu acabei esquecendo de colocar aqui são as enquetes que o Facebook acabou de habilitar novamente nas fanpages. Então você também usar as enquetes é bem interessante em questão de diversificar o seu conteúdo. Faça isso que você realmente vai ter uma relevância maior e seu alcance vai aumentar. Vamos agora para a dica número 3. A dica número 3 é sobre lives. Você deve acompanhar várias fanpages, vários Instagrams que o pessoal costuma fazer muitas lives. E as lives elas são poderosas porque, como o próprio Mark Zuckerberg disse, ele quer que as pessoas façam mais interação entre pessoas, não entre empresas. Então, as lives é um tipo de formato que você vai interagir diretamente com o seu público, vai tirar dúvidas, vai responder comentários e é um formato que está muito em alta, tá? Então aqui tem alguns temas sugerindo para você criar lives dentro da sua fanpage. Se você não tem ideias aí, você pode fazer lives de perguntas e respostas, você pode fazer lives sobre conteúdo em alta, tira dúvidas, escolher temas semanais para trabalhar sua audiência, dicas de livros, dicas rápidas, ferramentas. Você pode fazer um checklist, por exemplo, 10 dicas sobre culinária, 10 dicas sobre marketing digital. Você pode fazer um passo a passo, então um tutorial ao vivo. E isso é um formato muito interessante. E além disso, você pode impulsionar essas lives para levar mais pessoas e mais pessoas conhecerem o seu conteúdo. Então é um formato bem interessante, onde o engajamento aumenta muito dentro da sua página. Façam lives dentro da sua fanpage, dentro de grupos. Eu vou falar um pouco de grupos aqui também. Você pode fazer dentro do Instagram. Você tem lives dentro do YouTube. Então é um formato que está muito em alta, as pessoas gostam bastante e é um formato que realmente aumenta o seu engajamento.
Vamos agora para a quarta dica. A quarta dica é você ser mais social e menos institucional. Eu vejo muitas pessoas pegando páginas de empresas para gerenciar ou pegando a própria página para divulgar seus serviços e produtos, e eles são muito a parte institucional. Eles fazem imagens institucionais que mostram apenas produto, que mostram apenas o serviço que eles fazem. E isso é um formato que, mesmo com o engajamento antigo, você tinha pouquíssimo engajamento, tá? Porque as pessoas não estão nas redes sociais para ver coisas institucionais, eles querem se socializar, eles estão lá para lazer. Então você precisa ser mais social. Aqui eu dei algumas sugestões interessantes para você ser mais social e menos institucional no conteúdo da sua página. Então você pode trabalhar os reactions. Você já deve ter visto aquelas imagens que o pessoal coloca para você dar coração, ou dar risada, ou dar um like, ou dar um uau. Você escolhe entre quatro opções em uma imagem. Isso é um formato muito interessante que as pessoas gostam de responder, gostam de comentar. E os comentários são, são bem pesados em questão do algoritmo. Tá? O algoritmo gosta muito que as pessoas comentam, que as pessoas interajam dentro da sua publicação. Então os reactions, eles são bem interessantes. GIFs nos comentários. Vocês já devem ter visto publicações que as pessoas falam assim, defina a sua rotina com um GIF. E as pessoas colocam no comentário ali um GIF de uma pessoa assustada, de uma pessoa rindo, uma pessoa chorando. E isso aí também é bem legal, que as pessoas adoram interagir. Responder seguidores. Você precisa também responder todos os comentários que as pessoas fazem na sua fanpage, agradecendo ou fazendo perguntas, perguntando se ela gostou do conteúdo, interagindo com ela de uma forma que não seja tão robótica, tá? Porque as pessoas não gostam. Publicações também que você pede para marcar um amigo. Então, você deve ter visto alguns formatos interessantes que algumas empresas já fazem, que é, por exemplo, assim, marque seu amigo, se em 10 minutos ele não comentar nessa publicação, ele te deve um chopp, ou ele te deve um ingresso de cinema. Então as empresas costumam fazer isso e funciona muito bem, tá? Sugestões, também é interessante você pedir sugestões para sua audiência. As pessoas gostam muito de serem ouvidas. Então, essa questão de sugestões também é interessante, por exemplo, quando você ouve a sugestão de alguém, você mencionar o nome dessa pessoa. Ela se sente importante e ela vai querer sempre comentar na sua página. Você trabalhar as enquetes. Como eu disse ali em uma dica anterior, as enquetes estão bem em alta, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, use ela e você vai ver que o seu engajamento também vai aumentar bastante. Você promover desafios com os seus fãs. Então, você talvez colocar uma imagem em que faz ela ter que calcular alguma coisa, faz ela pensar e responder. Então, isso faz as pessoas interagirem mais na sua página. Tá? Então seja menos institucional, pode usar imagens institucionais, mas use com mais moderação. Seja mais social nas redes sociais. Essa é a ideia. E agora a dica número 5, que eu vou falar sobre Instant Articles. Não sei se você já conhece os Instant Articles, mas eles são os artigos instantâneos do Facebook. Ele é praticamente um blog dentro do Facebook. Tá? Porque se você parar para pensar, o Facebook ele não gosta que você tira as pessoas de dentro do Facebook. Então, por exemplo, você tem um portal de notícias e você tem a sua fanpage. Você publicar o link externo do seu blog dentro da fanpage, você tira a pessoa quando ela clica. E isso o Facebook não gosta. Então, para isso, ele criou os Instant Articles. Ele é nada mais do que você publicar o seu artigo dentro do seu blog, e aí dentro do seu blog você vai ter um plugin em que você transforma o seu artigo em um Instant Articles. E aí ele fica dentro do Facebook. Quando a pessoa clica no seu artigo lá na fanpage e vai para um link externo, ela na verdade vai para um Instant Articles.
Então ele fica de um formato bem interessante, ele fica muito mais rápido e ele fica responsivo. O seu artigo fica dentro do Facebook, tá? Então eu vou mostrar aqui para você. Dentro da sua fanpage você vai em ferramentas de publicação e aqui dentro você vai encontrar os Instant Articles. Então você precisa apenas configurar o Instant Articles para que ele funcione aqui dentro. Lembrando que os seus artigos eles vão funcionar apenas para mobile, os Instant Articles, por isso que eu não consigo mostrar aqui para vocês como ele fica, tá? Mas se você abrir qualquer artigo que tem aqui na minha fanpage no facebook.com/Guilherme Ensinas, você vai ver que está no formato Instant Articles via mobile. Então se você abrir pelo seu celular, você vai ver o formato. Então aqui o que eu faço? Eu tenho o meu blog, o ensinos.me. Eu termino de escrever um artigo, eu transformo ele em Instant Articles, jogando ele para minha fanpage aqui. E assim que ele fica publicado, você vai enxergar ele via mobile como Instant Articles. E aqui tem um infográfico bem interessante que ele mostra que atualmente os Instant Articles têm 20% de mais cliques dentro das redes sociais e dentro do seu artigo, tá? Ele tem 70% menos de abandono do artigo e 30% mais de compartilhamento. Isso tudo a gente procura dentro das redes sociais e isso faz com que seu engajamento aumente. Tá? O Instant Articles ele fica nesse formato aqui. Ele fica como se fosse um post do Facebook, só que ele é o seu artigo. Então ele fica muito mais leve do que quando a pessoa clica e vai para o seu blog. E ele aparece alguns anúncios aqui no meio. Você pode até anunciar dentro dos Instant Articles atualmente. E isso é um formato bem interessante que o Facebook fez atualmente. Então use ele, que o seu engajamento com certeza vai aumentar. Fora que o Instant Articles ele está ligado ao Audience Network, que é uma plataforma de monetização do Facebook. Então hoje os seus artigos eles podem ser monetizados, assim como o AdSense do Google é monetizado. Então aqui, por exemplo, tem vários artigos meus que eu já publiquei. E aqui ele mostra as impressões do meu artigo, quantos cliques tiveram dentro dele, a taxa de preenchimento, o CTR, CPM, e aqui ele já mostra algumas monetizações que eu tive dentro dos meus artigos, tá? Ele mostra cliques, receita e tudo mais. Então isso é bem interessante em questão de se você trabalha algum site, algum blog, algum portal. Isso aqui é um formato bem interessante para você começar a enxergar dentro do Facebook, para você ver também que o Facebook não está morrendo, que não está acabando, que nunca vai acabar, tá? Então isso é um formato que você realmente tem que estudar, são coisas novas e que são muito importantes para a sua empresa e para o seu negócio. Vamos agora para a dica número 6. A dica número 6 eu falo sobre conteúdo em alta. Você precisa aproveitar o conteúdo em alta. As redes sociais são feitas para isso, tá? Então, alguns tipos de conteúdo em alta. Você pode trabalhar memes, adaptando o seu conteúdo de acordo com o seu nicho, tá? Você pode levar notícias do nicho para as pessoas, notícias atuais do seu nicho, tá? Que as pessoas sempre clicam, sempre procuram sobre isso. Então, por exemplo, eu que trabalho com marketing digital, eu falar sobre o novo algoritmo do Facebook é um tipo de notícia que está muito em alta, que as pessoas clicam, que as pessoas procuram muito. Então, é um formato bem interessante para você trabalhar e aumentar o seu engajamento. Assuntos gerais sobre a rotina do seu público, sobre o que o seu público mais procura. Então, você precisa estar dentro. Você precisa entender o seu público exatamente para saber quais assuntos eles gostam. Então, assuntos de nicho e assuntos gerais que todo mundo gosta também é um formato interessante para você trazer para o seu público. E a adaptação de conteúdo também é bem interessante. Então, você vê quais tipos de conteúdo estão funcionando em vários nichos, você pode adaptar para o seu nicho. É um formato que o seu engajamento também aumenta bastante porque as pessoas estão acostumadas a clicar, a entender aquele formato de conteúdo. Então, procure sempre um conteúdo que esteja funcionando para várias pessoas e adapte ao seu nicho, ao seu público, certo?
Vamos agora para a dica número 7. A dica número 7 é sobre grupos do Facebook. Se você hoje não usa os grupos do Facebook e não tem um grupo para sua fanpage, por exemplo, você está perdendo seu tempo, você está perdendo engajamento. Porque como que funciona? Hoje o Facebook está dando muito mais relevância para os grupos como era antigamente, tá? Porque hoje você consegue vincular a sua fanpage em um grupo do Facebook, em vários grupos na verdade. Então você dá mais relevância, você engaja muito mais os grupos, porque as pessoas gostam muito mais de interagir dentro dos grupos. E é um formato que ele só tem a crescer dentro das redes sociais. Você trabalha como comunidade, você tira dúvidas, você pode fazer lives dentro dos grupos. E dentro do meu curso Fanpage Criativa, eu faço algumas estratégias de grupo, onde você publica a sua imagem dentro da sua fanpage, você compartilha nos seus próprios grupos, você já aumenta o engajamento daquela publicação só de fazer isso, tá? Então, é um formato bem interessante para você trabalhar tanto para você quanto para os seus clientes, você trabalhar também no seu grupo e em outros grupos, fazer um networking com os outros administradores de grupos. É um formato bem interessante. E agora também o Facebook está trabalhando o Marketplace, que é praticamente um e-commerce dentro da plataforma. E os grupos eles vão ser muito importantes nessa questão do Marketplace. Então fiquem ligados nos grupos do Facebook, que eles vão aumentar muito o engajamento da sua página. Só lembrando, uma coisa que eu acho que você está cansado de saber é que o spam não é um formato de divulgação interessante dentro dos grupos. Ele nunca vai ser o melhor e nunca vai aumentar o engajamento das suas publicações, sendo da forma errada, tá? Então existem formas interessantes de você divulgar os seus trabalhos, divulgar os seus serviços, os seus produtos dentro dos grupos. Mas o formato de spam não é um formato ideal, certo? E agora vamos para a dica número 8. Dica número 8 é para te falar que o humor ele ainda funciona muito bem, tá? Porque muitas pessoas falam que essa questão de humor dentro das redes sociais já cansou, as pessoas não gostam, já está sempre a mesma coisa, ou não quero trabalhar o humor dentro da minha página porque não combina muito. Se você adaptar e fazer um formato que o seu público aceita, o humor ele é um formato que funciona muito bem, tá? Ele é um formato de engajamento que tem a maior relevância, na verdade. Então, você trabalhar com vídeos, GIFs, você trabalhar a rotina do seu público adaptando com humor, as pessoas gostam muito de compartilhar. O compartilhamento é o formato que tem mais peso na questão de engajamento, mais ainda do que os comentários, tá? Então, o compartilhamento, depois vem os comentários, depois vem os reactions, e isso é um formato interessante de você trabalhar, porque o humor é o que realmente gera mais compartilhamento e também a marcação de amigos dentro das publicações. Continue usando o humor se você já usa, e se você não usa, pense em um formato que você consegue adaptar para o seu nicho. Claro que você não vai gerenciar uma página de advocacia ou uma página de polícia federal e você vai colocar humor. Claro que não, você tem alguns formatos que funcionam muito bem e alguns nem tanto, tá? Então você precisa testar sempre para ver se realmente é um formato interessante para o seu público. A dica número 9 é sobre o investimento. Muitas pessoas e muitas empresas não gostam muito de investir no Facebook, porque eles acham que realmente o alcance orgânico ele é um formato que, nossa, ele vai vender, ele vai levar para várias pessoas. Mas assim, isso era um formato interessante, o orgânico era um formato interessante há muitos anos atrás. E mesmo assim, se você investisse um pouquinho, você conseguia muito mais alcance, tá? Hoje você precisa investir mais para aparecer mais, claro. Só que as redes sociais vão ser sempre assim. Daqui 3 anos, por exemplo, o Instagram ele não vai ter mais o engajamento como ele tinha antes e você vai precisar investir mais. Isso é sempre um formato que
que as redes sociais vão tomar, tá? É sempre o caminho que as redes sociais vão tomar. Então, o investimento ele é muito importante. Sempre separe uma verba para você investir dentro da sua fanpage, porque sem o investimento, o seu alcance não vai aumentar. Ele nunca vai aumentar para ter uma relevância boa na sua página. E aqui tem alguns formatos de investimento que você pode trabalhar dentro da sua página, não é só Facebook Ads, tá? Então você tem aqui Facebook Ads, você pode investir também em influenciadores. Você não investir apenas em conteúdo institucional é um formato interessante. Os profissionais e empresas, eles geralmente impulsionam ou investem apenas em conteúdos institucionais, então aqueles que promovem apenas o produto ou serviço daquela empresa. Porém, se você coloca um vídeo engraçado, se você coloca um conteúdo útil, um conteúdo interessante e você vê que o engajamento está alto, você pode investir naquela publicação porque ele vai aumentar o número de likes da sua página e vai aumentar o engajamento também. Então, você não investir apenas em conteúdo institucional é muito legal na hora de você aumentar o seu engajamento. E você também investir em prova social, tá? Você talvez investir num vídeo bem feito, você investir em algum formato de prova social muito bem feito, onde mostra que o seu trabalho funciona, que os seus clientes estão felizes. Isso é um formato bem interessante dentro da sua fanpage, tá? Então, esse tipo de investimento é um investimento que nem todo mundo faz, tá? E é muito legal em questão de engajar e também converter em vendas. E por último, a nossa dica número 10. Nossa dica número 10, eu quero falar sobre público semelhante e público personalizado. Se você não conhece, é uma das ferramentas mais poderosas dentro do Facebook e nem todo mundo usa, nem todo mundo conhece. O que é o público semelhante e o público personalizado? Eu vou entrar aqui para você entender melhor. Se você ir na sua página, aqui em cima, e você ir em públicos, você vai cair nesta página aqui. E o Facebook ele faz o quê? Ele constrói públicos que já tiveram de alguma forma um relacionamento com você ou com a sua empresa. Então, por exemplo, ele constrói públicos através de lista de e-mails, através de vídeos que as pessoas já assistiram, através de pessoas que já curtiram a sua página, e isso fica muito poderoso na hora de você segmentar os seus anúncios. E na questão de você ter um conteúdo orgânico e você impulsionar com o público semelhante e o público personalizado, o seu alcance aumenta muito, tá? E é uma estratégia que eu uso muito aqui todos os dias, na verdade, e é um formato que funciona muito bem. Então aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui como que funciona esses públicos. Suponha que eu tenho uma lista de e-mails de alunos do meu curso Fanpage Criativa. Então essa lista de e-mail tem 500 alunos. Então eu vou aqui e vou em público personalizado. E aqui eu tenho arquivos de clientes. Aqui eu posso transferir a minha lista de clientes e alunos, na verdade, que tem 500 pessoas. Então aqui o Facebook vai carregar todos os e-mails dos meus alunos. E eu vou criar aqui um público. Igual esse público aqui, ó, lista de alunos, janeiro de 2018. O Facebook conseguiu enxergar 400 e-mails. E o mais legal é que eu posso pegar essa lista de 400 pessoas que são meus alunos e ele cria um público semelhante. O que é esse público semelhante? Quando eu pego os 400 alunos que tem nessa lista, o Facebook ele procura 1 milhão de pessoas que tem a ver com essas pessoas que estão na minha lista de e-mails. Ou seja, o segmento fica muito melhor. E isso faz com que ele encontre pessoas que pareçam com os meus alunos. E as vendas podem ser muito melhores quando eu faço um anúncio com essa lista. Tá? Então ele faz de 1 milhão a 10 milhões de pessoas parecidas com a minha lista de e-mails. Fora que o Lookalike aqui, que é o público semelhante e o público personalizado, ele tem vários formatos que o Facebook está trabalhando. Então aqui em envolvimento, você pode fazer uma lista de pessoas que passaram um tempo assistindo seus vídeos. Então olha que interessante.
você pode fazer uma lista de público semelhante de pessoas que assistiram 25% do seu vídeo, 75% do seu vídeo, 95%. Isso é muito interessante e converte muito mais. Você pode fazer uma lista de pessoas que abriram um formulário de cadastro seu, as pessoas que colocaram o seu vídeo em tela cheia, ou pessoas que interagiram na sua página. Então, por exemplo, ele pode fazer, você tem uma página de 5.000 likes, ele pode fazer um público semelhante de 1 milhão de pessoas que parece as 5.000 pessoas que curtiram a sua página. Então isso fica muito mais poderoso. Você pode também vincular com o Instagram, pessoas que interagiram com o seu perfil do Instagram, e também evento. Então é um formato que, quando você trabalha de uma forma correta, o seu alcance vai aumentar muito mais, tá? Fora que, quando você cria um público personalizado e um público semelhante, você ainda pode segmentar ainda mais esse público, tá? Então, um exemplo aqui é esse que eu fiz, por exemplo. Eu criei um público personalizado, que eu peguei uma lista de e-mails, e eu peguei essa lista de e-mails e ainda fiz segmentado para pessoas apenas do Sul e do Sudeste, que estavam na minha lista. Então você segmenta muito mais, tanto aqui no público semelhante, público personalizado, quanto dentro dos anúncios. E pelos testes que eu fiz, quando eu faço anúncios com público semelhante e público personalizado, as curtidas da página aumentam muito mais do que um anúncio apenas segmentado por idade, por interesses e tudo mais. Então é um formato bem interessante na questão de aumentar o engajamento da sua página e também aumentar as curtidas enquanto você faz anúncios, tá? Então o Facebook, além dessas ferramentas, ele tem muito mais, tá? E ele vai vir com muito mais. Então, eu não acho que você deva desistir do Facebook só porque ele mudou o formato de algoritmo dele, tá? Então, o interessante é você adaptar nesse algoritmo e continuar trabalhando no Facebook. Se você gostou das dicas desse vídeo e você quer aprofundar ainda mais dentro do Facebook, entender mais o engajamento e criar estratégias para você aumentar suas vendas e configurar sua fanpage do jeito certo, eu quero convidar você para conhecer o curso Fanpage Criativa, que é o meu curso sobre criação de conteúdo e engajamento nas redes sociais. Se você entrar em www.fanpagecreativa.com.br, você vai ver aqui um pouco do curso, tá? Você vai ver um pouco do conteúdo do curso. Essa aqui é a área de membros do curso, então é onde ficam todos os módulos, todas as aulas, e existem vários bônus de pessoas que você trabalha a partir de remarketing, transmissão ao vivo, landing page. Você trabalha também copywriting, tem alguns e-books bem interessantes, e até o momento o curso tem mais de 15 horas de conteúdo. Bom, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aí abaixo nos comentários, e espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha gostado dessas dicas sobre engajamento. Então, um grande abraço e até a próxima.